Todo mundo fala como começar no investimento, como investir. Mas e depois que você começou? E depois que você tem o seu investimento? Você já encontrou algum vídeo que falava sobre isso? Então fica comigo até o final que eu vou te falar 5 verdades sobre investimento que ninguém te conta. E a última é a mais importante, é o que separa quem ganha dinheiro de quem fica no meio do caminho. Então fica comigo até o final que eu te garanto que você não vai se arrepender. E a primeira verdade que eu vou te contar é a seguinte: você vai perder dinheiro. Só existem 2 tipos de pessoa, as que já perderam dinheiro na bolsa e as que mentem. Então não tem escapatória, é impossível você não perder. Mas o que é muito importante? Você perder com pouco dinheiro. Porque quando você perder dinheiro, vai ser um teste psicológico para você. E você vai entender se você realmente é uma pessoa que pode investir, principalmente em renda variável. Então já coloque na sua cabeça, se você começar a investir, você vai perder dinheiro. E a segunda verdade que eu quero falar é que investir dá trabalho. Não só investir, como se manter como investidor. Porque assim, é fato, a forma de você diluir as chances de perder e aumentar a sua chance de ganhar é diversificando. E para você diversificar, você precisa entender do negócio. Você precisa entender o que a empresa faz. Vou te dar um exemplo. Você começou investindo, você comprou uma empresa que é considerada mais estável, mais segura. Então, por exemplo, um banco. Você investe no Banco Itaú. Então você foi lá, você estudou banco, você entende o que é o Banco Itaú, quem são os acionistas majoritários, o presidente e tal, fez um investimento. O seu segundo investimento, você tem que diversificar. Então, por exemplo, você vai para uma empresa de petróleo. Aí você começa a estudar as empresas de petróleo. Você tem 2, tem uma que é estatal e tem uma que é privada. Aí você vai ter que entender o que é uma estatal, o que é uma privada. Aí você tem que entender qual é o ramo, quais são as chances de você ganhar, quais são as chances de você perder, o que influencia nesse tipo de setor. Toda vez que você compra alguma coisa nova, você tem que entender o que você está fazendo. Essa é a única forma de você ter uma possibilidade de não vender quando essa empresa começar a cair, porque eu não conheço nenhuma empresa hoje da bolsa, se tiver, é muito raro, que nunca caiu, que só sobe. Você vai ter momentos de queda. Por isso é o nome de renda variável. E até a renda fixa, tá? Se você não sabe, ela tem variações negativas. E a terceira verdade que eu quero te contar é que risco e retorno andam juntos. Então, assim, você começou a investir, começou na poupança. Então você fala, eu quero investir, eu quero ter um retorno maior. Primeiro que você não tem garantia, mas você quer alguma coisa que tem uma possibilidade maior de te render mais. Vamos para a renda variável. Então você vai ter uma chance de ganhar mais, porém a sua chance de quebrar não é mais o governo, é uma empresa. Então, assim, o risco e retorno anda junto. E você entender isso daí vai te ajudar muito a não cair em golpes. Então, se uma pessoa chega e te fala, ó, você tem uma ação de um banco super consolidado, um banco que o governo ajuda, um banco estatal, ele tem ali, ele está te rendendo 12, 13 por ano. Mas eu tenho um investimento aqui que vai te render 12, 13 por mês. Então você vai entender, opa, o retorno aí está muito maior que um banco, que é uma ação que já tem os riscos. Então o risco é muito maior. O risco do quê? De ser golpe. Então você já vai pensar 2 vezes em colocar todo o seu dinheiro em um investimento que tem um retorno muito alto, porque você já sabe que o risco também é muito alto. Então coloque na sua cabeça, risco e retorno andam juntos. E aqui é uma coisa muito interessante, tem gente que faz um investimento que o risco é absurdo de grande e o retorno é menor que uma renda fixa, como um tesouro direto. Então fique atento, se o risco é muito alto, você tem que exigir retornos maiores. Isso aí é o básico. E a quinta verdade que eu quero falar é que você é o seu maior risco.
O mercado não destrói o seu patrimônio, você destrói o seu patrimônio. Então você vê uma ação caindo 30%, a ansiedade bate, o desespero bate, você investiu um dinheiro que você não poderia perder, o que você faz? Você vende ali para mitigar o que você acha que vai perder e acaba tendo um prejuízo alto. Então, assim, quem destrói o seu patrimônio é você. E geralmente você faz isso porque você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe onde você está colocando, você não entende o risco e o retorno. E para finalizar, como eu falei no começo do vídeo, que é o mais importante, investir é sobre propósito, não é sobre lucro. Se você ficar olhando o lucro, você vai perder dinheiro. Você vê a empresa crescendo, começa a crescer, cresceu 10%, você fica desesperado, quer realizar lucro, como dizem, e vende. Ou às vezes está caindo, você acha que a empresa está em prejuízo e você vende para diminuir o que você vai perder. Quando você entende o que é o investimento, por que você está investindo, isso muda completamente. Você consegue diminuir a ansiedade e a probabilidade de aumentar o seu lucro. Então não é sobre ganhar de alguém, é sobre ter liberdade, é sobre complementar a sua renda na sua aposentadoria. É liberdade de escolher, de dizer não, de viver no seu ritmo. Então você está com 70 anos, 60 anos, se você já tem um patrimônio legal, você pode falar, ó, eu decido não trabalhar mais. Ou se você... Eu estou falando aqui de emprego formal, tá? Às vezes você quer continuar trabalhando, você tem a liberdade, vou trabalhar para mim mesmo. Então você pode fazer seu crochê para vender, você pode montar uma banda para ir tocar nos lugares, você pode desenvolver produtos, porque você já tem um patrimônio que consegue te manter. Então você consegue ter liberdade, você consegue falar não para uma proposta de trabalho que às vezes não te deixa feliz. Mas para isso, gente, você precisa ter patrimônio. O seu patrimônio, o rendimento desse patrimônio precisa ser muito maior do que o que você precisa por mês. Se você precisa de R$1.000 por mês hoje e você tem um patrimônio que está rendendo R$1.100, você tem que pensar bem. Talvez não seja a hora de você parar de trabalhar e viver dos dividendos, viver só do rendimento do seu patrimônio, que é o que muitos youtubers e coaches aí prometem. Então você tem que ficar muito atento e entender que investir é sobre propósito e não lucro, e sempre visão a longo prazo. E essas são as verdades que ninguém te conta. E você quer saber por que ninguém te conta? Porque isso não dá visualização, isso não dá inscrito, isso não vende curso. Mas como o meu objetivo não é viver do YouTube hoje, eu tenho meu trabalho, eu não quero me aposentar tão cedo, eu gosto de trabalhar, eu pretendo continuar sendo produtivo muitos e muitos anos ainda, então eu tenho essa liberdade de falar a verdade para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo for relevante, eu peço que vocês se inscrevam no canal, porque vai ter muito mais vídeos como esse. Se você quiser mais verdades, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer uma parte 2. Se você acha que esse vídeo pode ajudar um amigo, eu peço para você compartilhar. E é isso aí, um abraço e até a próxima.